A TV 15 é a nossa televisão pela internet. É um processo do qual nós tomamos conhecimento durante a última campanha eleitoral. É uma coisa maravilhosa. Essa imagem está na internet para o mundo inteiro. E nós estamos colocando essa imagem à disposição dos sindicatos, dos movimentos sociais, para romper o bloqueio da mídia, como diz o Ismael, da mídia velha, da mídia que não se incomoda com os movimentos sociais. O deputado estadual e presidente da CCJ da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, senhor Gabriel Souza. O presidente do Sistema Fé Comércio e vice-presidente de administração da Confederação Nacional do Comércio, senhor Darcy Piana. O presidente da Associação Comercial do Paraná, senhor Antônio Miguel Espolador Neto. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, senhor Agide Meneghetti. O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, senhor Guido Bresolim Júnior. O presidente da Federação e da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, senhor João Paulo Kozlovski. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, senhor Nelson Roberto Rubner, representando o presidente Edson Luiz Campagnolo. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Paulo Vasconcelos. Queremos agradecer novamente a sociedade civil aqui representada neste importante encontro e pedimos que o deputado Requião Filho venha até o microfone para fazer uma saudação ao primeiro orador desta manhã. Bom dia a todos. Nós temos aqui também o deputado federal Peronde e o deputado federal Sérgio Souza. Se quiserem, por favor, sentem conosco na mesa. O ministro Eliseu Padilha me ligou há umas 4 semanas dizendo que o vice-presidente Michel Temer tinha uma missão pela frente de começar a Caravana da Unidade. A Caravana da Unidade busca a unidade do nosso partido, a unidade interna do PMDB, para a nossa próxima convenção. Mas esta convenção busca uma candidatura própria do PMDB em 2018. E um partido que se diz democrático, como é o nosso partido, para ter uma candidatura própria em 2018, precisa ter um programa próprio para 2018. E para podermos ter um programa, para podermos apresentar algo para o país, para o Brasil, uma opção, algo diferente do que temos hoje, sem fazer um rompimento pragmático, mas um rompimento programático, onde o PT deverá ter o seu candidato em 2018, o PMDB apresentará uma opção. Esta opção precisa ser construída. E ela começou a ser construída hoje aqui em Curitiba, na sede do PMDB estadual, com os nossos correligionários. E hoje, o presidente Michel, o ministro Moreira, o senador Requião, estão aqui para conversar com vocês, que representam a sociedade civil.
Vocês sofrem, ao fim e ao cabo, o que todos nós brasileiros sofremos no fim da equação. Então, viemos conversar com vocês para democraticamente apresentar esse início de programa a ser debatido à exaustão, que será posto à prova em 2016 com os nossos candidatos a prefeito nas principais capitais e nas principais cidades do Paraná e do Brasil. E hoje estamos aqui iniciando esse diálogo com a sociedade civil. O Paraná, Curitiba, é o início desse PMDB que busca um programa novo, uma nova proposta ao Brasil. E vocês começam hoje, voluntária ou involuntariamente, fazer parte deste novo programa. Eu agradeço a presença de todos. É uma honra estar com vocês aqui hoje, uma honra que o PMDB de Curitiba, o PMDB do Paraná, seja o início dessa nova jornada do nosso partido. Espero que a reunião seja frutífera. Será um pouco mais curta do que nós desejamos, porque se abríssemos a pauta, ficaríamos aqui uma semana discutindo novas saídas e novos problemas do nosso Brasil. Mas o PMDB se coloca à disposição de vocês. A assessoria do nosso presidente tem quem receba a pauta que alguns trouxeram escrita. Temos, inclusive, o pessoal de São Mateus do Sul, que veio defender a empresa de xisto aqui. É uma reunião democrática, nós vamos receber as pautas, vão ser encaminhadas ao presidente, ao ministro Moreira, ao ministro Padilha, para que a gente possa discutir isso com mais profundidade, com a devida atenção e paciência. Então, novamente, agradeço a vocês aqui. Inicia-se hoje, em Curitiba, a Caravana da Unidade, uma caravana de partido e uma caravana que busca um novo programa, uma saída, uma opção para o Brasil em 2018, começando agora em 2016. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Queremos chamar para a primeira palavra desta manhã o presidente do Sistema Fé Comércio, senhor Darcy Piana. Bom dia a todos, todas. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, Michel Temer, agradecer a presença no nosso estado do Paraná, cumprimentar também o nosso senador da República, Roberto Requião, nosso ex-governador por 3 vezes no estado do Paraná, cumprimentar também o responsável por essa reunião, nosso deputado estadual Requião Filho, cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero cumprimentar o Antônio Polador, em nome dele, cumprimentar todos os nossos presidentes, entidades que compõem o nosso empresariado aqui do Paraná. Cumprimentar também os nossos amigos empresários que nos honram aqui com a presença dos senhores e dizer da preocupação do empresariado do Paraná, primeiro, das nossas preocupações, segundo, agradecer a bondade do nosso presidente em exercício e estar conosco para discutir, ouvir as nossas reivindicações do estado do Paraná. Nós somos uma entidade empresarial, temos um conglomerado de empresas, de entidades que fazem parte desse contexto, chamado G7, e que nos reunimos sem nenhuma preocupação com relação de texto, de originalidade, discutimos os nossos assuntos principais com a intenção única de ajudar o governo do estado do Paraná, ajudar o nosso país e fazer o papel do empresariado produtor do estado do Paraná. Nos reunimos, discutimos as coisas maiores do estado, levamos as nossas preocupações ao governo, levamos nossas preocupações aos prefeitos das principais cidades do Paraná, discutimos a questão da logística do estado, do porto do Paraná, das nossas estradas, das nossas rodovias, aeroportos, dos principais assuntos que assolam os nossos interesses no estado do Paraná. Levamos isso sempre
ao governo do Estado, com o respeito que temos com todo o trabalho feito dentro da Assembleia Legislativa, fazemos um esforço extraordinário para ajudar, colaborar, contribuir, fazer com que a gente tenha a nossa economia pujante, andando dentro das expectativas que nós precisamos. Fazemos isso tudo em nome da grandeza do Estado e da grandeza do nosso país e das nossas necessidades de manter as nossas empresas atuantes, ganhando os seus recursos necessários, fazendo as contratações de pessoas que são os nossos colaboradores, contribuindo com a nossa parcela dos encargos, dos impostos que são necessários e mostramos ao governo onde nós gostaríamos que fossem aplicados os recursos, principalmente dando a orientação da onde nós mais necessitamos do apoio do governo na necessidade dos nossos problemas. Temos tido, na maioria das vezes, uma atenção muito especial, principalmente em governos passados, e principalmente num momento como esse, em que o país passa com dificuldades, tem sérios problemas políticos, temos sérios problemas financeiros, econômicos no país, temos principalmente problemas éticos extraordinariamente grandes, que nos preocupam sobremaneira, meu presidente. E estamos aqui dispostos a um diálogo franco, aberto, como sempre fizemos, todas as nossas entidades, respeitando as questões políticas de todos os representantes do povo do nosso Estado, do nosso país, e colocamos sempre as nossas entidades à disposição para ajudar, colaborar, contribuir com ideias, com, inclusive, às vezes, investimentos em áreas que são necessárias que o governo tenha para melhorar a logística, para melhorar os atendimentos no Estado e no país. E estamos aqui esperando, com a experiência que o senhor tem, com a paciência que lhe é peculiar, com o conhecimento que o senhor tem desse país, com a liderança de um partido do tamanho do PMDB, e nós temos as nossas fichas colocadas em suas mãos. Esperamos que o senhor consiga superar essas dificuldades, unindo este país, fazendo o seu papel que o senhor tem feito. E nós depositamos essa confiança e esperamos nesse momento em que esse diálogo aqui, que começa no Paraná, possa ser desenvolvido em todo o país e que a gente tenha amanhã um sol claro, tranquilo, transparente e que a gente possa dar continuidade às nossas empresas, contribuindo com o nosso país, pagando os nossos impostos e dando a nossa parcela de contribuição. Queremos colocar aqui, em nome de todas essas entidades que compõem a nossa união aqui do Paraná, do chamado G7, à disposição para ajudar, colaborar, contribuir, como sempre temos feito. Então, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Paraná. Em nome desses empresários que aqui estão, a gente dá as boas-vindas e contamos com o seu apoio, já que o senhor tem os acessos que nós não temos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao senhor Darcy Piana. Registramos também, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, entre nós, o Dr. Hernani Buchmann, coordenador de comunicação da Ordem. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o senador da República, Roberto Requião. Na verdade, nós não viemos aqui para conversar com vocês, mas para escutá-los. O Temer está num esforço para realizar a unidade do nosso partido, mas essa unidade só pode passar pela unidade do país. Nós estamos com a porta batendo no batente. Nós estamos sem um projeto nacional. Estamos discutindo isso. O PMDB precisa começar a pensar mais para frente. É evidente que a crise atinge a todos nós e precisamos de situações, de soluções tópicas e pontuais. Mas temos que pensar mais para frente. O que acontece no mundo hoje? Eu diria aos senhores que depois da derrota do nazismo na última guerra, surgiu no mundo, principalmente na Europa, o Estado Social.
o Estado social que passou a levar em consideração os direitos trabalhistas, os direitos humanos, a preocupação com a ecologia. Mas esse Estado, a partir de um determinado momento, recebe como contraponto a força organizada do capital financeiro, que o nosso Mangabeira Unger chamava de capital vadio. O capital que vive da especulação, o capital que não produz um botão, uma máquina, a peça de uma roupa, mas vive na jogatina das bolsas, ganhando verdadeiras fortunas, às vezes com o desemprego de milhões de pessoas em determinados países. O esforço do capital financeiro, que se contrapõe ao trabalho e ao capital produtivo, que são os fatores mais positivos da sociedade atual no planeta, o esforço é para precarizar o Estado, o Executivo. Essa precarização se dá pelo avanço da autonomia dos bancos centrais, no jogo exclusivo para o favorecimento do capital financeiro, na desmoralização dos congressos, com a influência do financiamento de campanhas eleitorais e o fim dos partidos políticos, quando os parlamentares se transformam, no Brasil e no mundo, em mandaletes dos interesses do capital. Mandalete é uma expressão gaúcha, é o factotum, é o gerente, é o intermediário dos interesses do grande capital. E com a precarização do trabalho, com o fim de políticas trabalhistas e tudo mais. É evidente que tudo precisa, no Brasil e no mundo, de uma reforma. Mas essa reforma tem que ser feita através da construção de um projeto nacional. O PMDB, com a ousadia do Moreira Franco, lançou um projeto que chama-se Ponte para o Futuro. Eu sou amigo do Moreira há muitos anos e eu me contraponho a esse projeto, que eu acho que ele se suporta numa visão extraordinariamente neoliberal, de favorecimento do capital financeiro em determinado momento, porque não leva em conta os prejuízos que o capital financeiro tem trazendo ao Brasil. Nós elaboramos um outro projeto e isso tudo está em discussão. E essa discussão conta com a visão moderada e equilibrada do Michel Temer para avançar. Nós viemos aqui para saber o que vocês pensam da situação brasileira e o que nós precisamos construir para revitalizar o orgulho de ser brasileiro, a autoestima nacional que desapareceu. O Brasil não acredita mais em nada. Não acredita nos políticos, não acredita nas instituições, e o PMDB foi o partido que, no esforço de democratização do Brasil, viabilizou o equilíbrio das instituições, deu poderes ao Ministério Público, independência ao Judiciário, o partido que viabilizou reuniões como essa que nós estamos realizando agora, uma conversa aberta e franca sobre o que queremos para o Brasil. É evidente que nós não queremos o Estado populista e inchado, mas também não queremos o Estado liberal. Nós temos que construir uma proposta de retomada da autoconfiança nacional. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E como eu disse a vocês, nós viemos muito mais para escutar do que para colocar propostas. Eu quero encerrar a minha participação por aqui e aguardar as manifestações da sociedade civil, das instituições que, convidadas, compareceram a essa nossa reunião. Obrigado, meu. Muito obrigado ao senador Roberto Requião pelas palavras. Queremos também registrar a presença, nesta manhã, do rabino Pablo Berman, da comunidade israelita, entre nós. O doutor Roland Hasson, da comunidade israelita, Bashir Elamin, presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, o Walid Rabah, diretor de Relações Institucionais da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, Ibrahim Sharkis, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, seja bem-vindo. Aidar Omar, membro da Sociedade Muçulmana também.
Gamal Umaiki, diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. E aqui sim, Sani Saved Amir Hachem, líder religioso que está entre nós. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos ao senador. Pois não? A solicitação por quem? Perdão? O senhor Ajmineguete está na mesa ou está sendo convidado para vir à mesa? Por favor. Muito obrigado. E agora, o nosso convidado especial, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, vai fazer uso da palavra. Olha, eu começo, na verdade, cumprimentando a todos. E vou tomar a liberdade de não nominar todos os integrantes da mesa, porque eu verifico que há muitas autoridades da iniciativa privada, mas aqueles que estão sentados à mesa, assim como do Judiciário, como você disse, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, como autoridades que estão no plenário. Eu começo também repetindo um pouco o que disse o Requião, para registrar que o objetivo central seria efetivamente ouvi-los, porque no que tem havido no país hoje, digamos, muitos pronunciamentos sem audiência daqueles que, na verdade, representam a comunidade brasileira. Então, o ideal dos ideais seria que nós fizéssemos aqui, Requião e presidente Hubner, um seminário em que cada um falasse e, ao depois, nós pudéssemos fazer o nosso pronunciamento. Mas eu verifico que aqui os nossos oradores, o nosso primeiro orador, o Piana, né, já veio para cá e disse mais ou menos, representou mais ou menos o que a comunidade pensa e qual a preocupação central da comunidade brasileira. Então eu vou tomar a liberdade de dizer algumas palavras e ao depois, se os senhores quiserem, cada um se manifestará, que eu volto a dizer que é mais importante ouvi-los do que falarmos. Não tem a menor dúvida, hoje, nos dias atuais, o importante é ouvir a sociedade. Mas eu começo até, se me permite, até por vício profissional, eu quero fazer um breve retrospecto do Brasil a partir da Constituição de 88. Os senhores sabem que no Brasil nós temos movimentos cíclicos. A história brasileira é assim, você tem períodos de autoritarismo, de centralismo do poder e períodos de democracia. Foi assim com a Constituição de 91 até 30, quando, embora a Constituição tivesse, naquela época, dizeres democráticos, o fato é que nada impediu que chegássemos a 30 e tivéssemos uma centralização do poder que perdurou de 30 a 45. Mas mesmo no período democrático, é interessante que nós tínhamos crise sobre crise. E depois, evidentemente, num período centralizador, as crises ainda subsistiram. Ao depois, quando se redemocratiza a Europa, porque aqui nós sofremos muito o influxo, não é, dos movimentos que se dão no mundo, quando caiu lá o nazismo e o fascismo, caiu aqui também a centralização do poder, resultando num Estado democrático retratado na Constituição de 10 de setembro de 1946. E é interessante que, sem embargo de nós estarmos num regime juridicamente democrático, o fato é que de 46 a 64 tivemos as mais variadas crises no país. Não é? E quando eu uso a palavra crise, eu sempre faço uma distinção sobre as variações da palavra crise, porque às vezes se a usa indiscriminadamente. Quando nós podemos, ao falar em crise política, em crise administrativa, em crise econômica e em crise institucional. Sem dúvida alguma, a crise institucional, é a mais grave delas. E desde já eu registro que, sem embargo de estarmos atravessando, como aqui disseram
os oradores, como salientou o senador Requião e o Requião Filho, sem embargo de estarmos numa crise no país, a crise ainda tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, mas não tem uma dimensão institucional, porque esta é a mais grave das crises, é a que altera o sistema de poder no país. Mas o fato, estou fazendo este breve histórico para dizer aos senhores e às senhoras que ao longo do tempo do Brasil foi assim. Quando veio 64, nós não vamos pensar que os militares simplesmente tomaram o poder. Havia uma consciência nacional que exigia uma outra solução para o exercício do poder. E daí é que surge um sistema novamente centralizador a partir de 64, que perdurou, como sabemos, até 88. E aí, nesse período, assim como no período anterior, de 46 a 64, tínhamos as mais variadas crises, mas, no particular, crises institucionais. Os senhores se recordam, vou apenas tomar a liberdade de dizer algumas obviedades, só para ilustrar o meu raciocínio. Os senhores se recordam quando caiu o presidente Getúlio Vargas, reeleito naquele período, para assumir o vice-presidente, um dos maiores problemas. Não era o presidente da Câmara, depois não era o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não era o vice-presidente. Houve os maiores problemas institucionais naquele período, embora a Constituição tivesse dizeres nitidamente democráticos. Pois muito bem, quando se centraliza o poder, e convenhamos, ele começou com o ato de abril de 64, mas agravou-se com o ato institucional número 5. Quando nós chegamos no ato institucional número 5, e acho oportuno dizer essas coisas agora, para chegarmos aos dias atuais. Quando chegamos ao ato institucional número 5, havia uma tal concentração de poder que era quase um Estado absolutista, porque, na verdade, o poder centrava-se no Executivo Federal e, no Executivo Federal, na figura do Presidente da República, tal e qual no Estado absolutista, em que o soberano dispunha, mandava e desmandava de acordo com as necessidades que ele entendia mais importantes para aquele Estado naquele momento. Pois muito bem, nós caminhamos e sabemos todos que em 88 nós conseguimos construir um novo Estado brasileiro. E aí, eu confesso aos senhores, se me permitem dizer em nome do PMDB, que o PMDB teve uma presença extraordinária, que nós éramos 332 membros da Constituinte brasileira, que restabeleceu a democracia no Brasil. Mas não apenas restabeleceu a democracia, como especialmente conseguiu amalgamar os princípios do Estado liberal com os princípios do Estado social. E vou logo fazer a demonstração para os senhores. Quando nós saímos daquele sistema centralizador, nós tomamos, por assim dizer, um banho de democracia, porque a Constituinte, como dizia o doutor Ulisses, tinha fisionomia do povo brasileiro, porque realmente este foi o meu primeiro mandato como deputado federal, que eu já estava lá há bastante tempo, mas naquela oportunidade houve a participação de toda a sociedade brasileira. E interessante, aconteceu algo, por isso que o Requião falou que nós devemos ouvir a sociedade, coisa que não tem acontecido agora. Naquela oportunidade, ouviu-se toda a sociedade brasileira. E o resultado foi uma Constituição, volto a dizer, que misturou, amalgamou os princípios do Estado liberal com os princípios do Estado social. E eu digo do Estado liberal porque é curioso, em primeiro lugar, para dizer o óbvio, a nossa Constituição não dá poder a ninguém, não dá poder ao presidente da República, não dá poder ao chefe do Legislativo, nem ao chefe do Judiciário. Nós todos que estamos no poder, nós somos meros exercentes de um poder, para dizer uma trivialidade, que pertence ao povo. Está dito na Constituição. Então, quando diz lá, quem é o dono do poder? Se no Estado absolutista era o soberano, aqui é o povo. O povo pode exercer o governo por conta própria? Não pode, não há condições. Criam-se órgãos desempenhantes de funções. Não é? Assim o Poder Legislativo, assim o Poder Executivo, assim o Poder Judiciário. E ao longo do tempo, é interessante notar que logo nos primeiros instantes da Constituição de 88, houve uma prática liberal extraordinária. Restabeleceu-se a liberdade de imprensa, restabeleceram-se as liberdades de associações, não foi sem razão que o Requião disse aqui que uma reunião como esta seria impossível antes da Constituição de 88. A liberdade de associação, a liberdade de reunião, a liberdade de informação, as liberdades mais plenas que possamos imaginar foram estabelecidas pelo texto constitucional como fruto do chamado Estado liberal, não é?
E nós exercitamos intensamente essas liberdades durante esse período todo, particularmente no princípio sequencial a 5 de outubro de 1988. Mas logo depois, estou fazendo um brevíssimo relato, apenas para encaminhar o raciocínio, logo depois, o que se verificou? Havia camadas desprotegidas da nossa população e essas camadas começaram a dizer, muito bem, eu tenho liberdade de reclamar, liberdade de dizer, liberdade de manifestar, liberdade de me reunir, mas eu quero pão sobre a mesa. Não é? Até porque, desde logo eu digo, nesse período em que se aplicaram os princípios do liberalismo, o PMDB teve muita presença. Nós tivemos muita presença, o povo entendeu este fenômeno, que era preciso desfrutar e incrementar as liberdades públicas no nosso país. Né? Quando se fala na estabilidade, por exemplo, do Plano Real, no governo Itamar Franco, sequencialmente no governo Fernando Henrique, na verdade isso foi um fenômeno importante para o país, fruto das discussões que se fez com a sociedade que não suportava uma inflação desenfreada como se verificava no nosso país. Então, quando se estabeleceu, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, é outro fenômeno importantíssimo, porque era preciso que, digamos assim, a receita estivesse de acordo, a despesa, melhor dizendo, estivesse de acordo com a receita. São coisas significativas, porém triviais. Não é? Ninguém quer gastar mais do que pode arrecadar, não é verdade? Outra coisa que eu quero registrar é que nesse período das práticas liberais, mudaram-se vários conceitos albergados pela Constituição. Dou um exemplo claro, que é o exemplo da empresa de capital nacional. No texto constitucional inaugural, era a empresa de capital nacional apenas aquelas composta por capitais nacionais. Na reforma que se fez, fruto precisamente do liberalismo, o que é que se produziu? Produziu-se a hipótese da empresa continuar nacional, ainda que com a presença do capital estrangeiro. Convenhamos, houve a quebra dos monopólios, tudo isso fruto de reformas constitucionais. E os senhores se recordam, quero dar um exemplo muito expressivo, muito significativo, o caso da telefonia. Os senhores sabem que antes disso, você queria um telefone, se inscrevia, pagava $1.000, $2.000, não sei quanto, esperava 2 anos inscrito na fila para receber o telefone. Ora bem, com a quebra do monopólio, né, estou dando a evolução do nosso país para tentar dar, ao final, uma mensagem de otimismo para os senhores. Né? Quando nós quebramos os monopólios, hoje os senhores sabem que nós precisamos fugir das ofertas de telefones celulares, por exemplo. Além de ganhar viagem para o Caribe, se comprar um celular, isso, aquilo. Quer dizer, o Brasil se modificou num prazo curtíssimo, fruto precisamente desses primeiros instantes da aplicação da Constituição de 88, que teve a sabedoria, volto a dizer, de amalgamar princípios do Estado liberal com os princípios do Estado social. Mas voltando àquela hipótese daqueles que, num dado momento, começaram a exigir o pão sobre a mesa, interessante que surgem governos, a partir do Lula, né, já iniciados, pré-iniciados, não vamos negar isso, não podemos negar o que aconteceu ao longo do período, porque o Brasil tem muito essa mania de achar que, por exemplo, quem é oposição tem que destruir o governo, quando no sistema democrático a oposição existe para ajudar a governar. Não é? Por isso que nós fazemos sempre uma distinção, o PMDB faz isso, uma distinção entre o momento político eleitoral e o momento político administrativo. O momento político eleitoral é aquele em que as pessoas litigam, controvertem para chegar ao poder. O momento político administrativo é aquele posterior à eleição, em que todos se unem em busca do bem comum. Então há situação e oposição para que a oposição ajude a governar. Quando a oposição observa, objeta, critica, ela está ajudando a governar. E no Brasil nós temos essa concepção de que se você está na oposição, isso é no município, é no Estado, é na União, você tem que destruir quem ganhou a eleição. E não é esta a função da oposição, como não é esta a função da situação, objetar em relação às objeções que a oposição vem a fazer. Essa consciência cultural, meus senhores, é que nós temos que modificar no nosso país. Enquanto nós tivermos essa visão colonialista, digamos assim, do sistema político partidário, nós não progrediremos no nosso país. Mas, de qualquer maneira, volto ao encadeamento que eu vinha fazendo,
para dizer que esses fatos todos geraram uma segunda fase da democracia. É interessante isso. E estou falando, olha, parece, se estivesse falando nos Estados Unidos, estaria falando de 1787 para cá, não é? Mas estou falando em 1988, não é? Menos de 30 anos, não é? E nós tivemos daí, sim, uma aplicação dos princípios do direito social que estão na Constituição. Convenhamos, toda e qualquer Bolsa Escola, Bolsa Família, essas coisas todas, estão previstas no texto constitucional que garante o direito à alimentação. Quando até introduziram esta fórmula na Constituição, muitos colegas advogados me procuraram, mas o Temer, você que é da área jurídica, como se permite uma coisa dessas? Direito à alimentação, direito à moradia, quem é que vai conseguir executar isso? Ele disse, olha, em primeiro lugar, estas são regras chamadas programáticas, que visam, desde já, a impedir toda e qualquer atividade governamental contrária a esses princípios. Mas, curiosamente, intuitivamente e instintivamente, os governos passaram a aplicá-los. Quando você fala do Bolsa Família, por exemplo, convenhamos, você está falando na técnica de tentar alimentar pessoas, né? No fundo era isso. Quando você lança, como lançou a Dilma, a presidente Dilma, o Minha Casa Minha Vida, isso é cumprimento de um princípio constitucional que garante o direito à moradia. São princípios constitucionais que incentivaram um grande crescimento social, né? Um crescimento social tão grande, ao longo do tempo, já amparados pelos direitos liberais, desfrutados, usufruídos no passado, e que continuaram a ser desfrutados e usufruídos ao longo do tempo, para gerar agora a necessidade de uma outra espécie de democracia. E vejam como é o processo histórico brasileiro, que é a democracia que nós chamamos de democracia da eficiência. Porque aqueles que subiram, aqueles que ascenderam à classe média, e vamos ser claros também, quando a gente diz 40 milhões de pessoas foram para a classe média, registre-se, foram para o primeiro patamar da classe média, né? Aqueles que às vezes não podiam se alimentar, passaram a se alimentar, foram para o primeiro patamar da classe média e começaram a formar opiniões no nosso país, né? As pessoas querem eficiência em todos os serviços. Se nós não conseguirmos entender esse ciclo histórico brevíssimo que eu estou mencionando, nós não conseguimos sair da crise, porque é interessante. Nós estamos hoje, eu tenho dito com muita frequência, e estou sendo repetitivo em função de tudo que se fala no Brasil, nós estamos numa crise muito grave, não vamos ignorar isso, né? E aí nós precisamos usar, mais uma vez, os princípios constitucionais. E a pergunta é a seguinte, a Constituição assegura, incentiva, prestigia, ressalta, enaltece a iniciativa privada? Claro que o faz, não tem a menor dúvida disso. A iniciativa privada, que é, na verdade, uma conjunção dos empresários, da força do capital, com a força do trabalho. Essa é a ideia do prestigiamento da iniciativa privada. Então, o Estado, e aqui vai quase uma pieguice, né, que tem sido repetida ao longo do tempo, também não podemos a todo momento dizer, bom, o que o Estado vai fazer por mim? Por isso o Requião disse, o Estado não há de ser mínimo nem máximo. Talvez se use uma expressão, embora batida, de Estado necessário, não é? Mas é preciso que todos nos unamos. Nós temos condições, temos amparo constitucional para dizer que a iniciativa privada tem que ser prestigiada, porque ela garante o emprego no nosso país. É a iniciativa privada que é a força motriz do próprio governo. O governo por si só, e disse o Requião, não pode ser populista apenas para inchar a máquina do Estado, mas deve ser participativo. E essa participação vem precisamente pelo incentivo da iniciativa privada, que hoje, convenhamos, está muito, digamos, decepcionada. Eu sou obrigado a reconhecer, porque tenho falado em vários foros nacionais, como faremos agora, nesta chamada Caravana da Unidade, que é uma tese do partido, do PMDB. Mas, na verdade, a Caravana da Unidade, ela tem uma significação muito maior, disse o Requião. Não basta a unidade de um partido, que assegura a governabilidade. É preciso a unidade do país. E hoje, mais do que nunca, vou ser repetitivo em face de dicções que tenho feito ao longo do tempo, nós precisamos da pacificação nacional, nós precisamos da reunião dos vários setores com o governo. Se nós não fizermos isso, nós não saímos da crise. Enquanto nós ficarmos, e veja, eu faço aqui um parênteses, eu compreendo as decepções dos empresários, por exemplo, dos vários setores, do setor de serviços, do setor do comércio, do setor industrial, porque as pessoas não sentem segurança. E é claro que a pessoa só vai aplicar quando sentir segurança.
quando souber, ou tiver consciência ou convicção de que ele pode investir nesse, naquele setor, que ele vai ter o prestigiamento da própria ordem jurídica, não é? E nós, para termos progresso, nós precisamos ter ordem. Isso não somos nós que dizemos, são os positivistas que inscreveram na nossa bandeira, antes de progresso, a ordem. Quer dizer, se você não tiver ordem, você não tem progresso. De onde vem a ordem? A ordem vem precisamente do cumprimento do sistema jurídico. E quando eu enalteço aqui o sistema jurídico constitucional, é para dizer, nós temos todos os instrumentos na Constituição brasileira para fazermos esta unidade nacional. Agora, é preciso uma pregação que revele, em primeiro lugar, que se nós temos crise política, crise econômica, elas são superáveis, como superáveis foram outras que se verificaram em outros momentos do país. O que não é superável, quase sempre, é uma crise institucional, quando as instituições começam a balançar. E aqui, ou pelo piano, ou pelo Requião, eu ouvi dizer, olha, aqui no Brasil, ninguém mais acredita em nada. Quer dizer, as pessoas hoje, convenhamos, vou tocar num tema delicado. Acabei de responder agora numa entrevista, o sistema Lava Jato. Lava Jato é uma coisa do Ministério Público, do Judiciário, mas ele não pode ser de molde, não é? Como se tomou conta do país, de molde a inviabilizar a produção nacional, e não é esta a intenção dos gestores da Lava Jato. Quem está sendo processado, está sendo acusado, vai se defender, as instituições estão funcionando. A significação maior deste fato é quando há apurações e acusações e defesas, é porque as instituições estão funcionando. Não funcionassem e não haveria estas possibilidades que nós estamos encontrando no país. Mas ela não pode ser, volto a repetir e insistir, não pode ser de molde a paralisar o país. É porque isso tomou conta da consciência nacional e nós dizemos, agora está tudo parado, não podemos fazer mais nada. Não é isto, pelo contrário, deixa trabalhar, deixa quem está no Judiciário, no Polícia Federal, nas polícias estaduais, no Ministério Público, trabalhar, age, toma o seu rumo, cumpra a sua atividade, não é? Os poderes são independentes, tem que continuar independentes, um poder não pode interferir no outro poder, não é? Então nós temos que lançar uma mensagem de unidade do país, mas nesta unidade alicerçada no otimismo de que nós podemos sair da crise. Eu fiz aquele breve histórico aos senhores para revelar que ao longo do tempo nós tivemos crises e mais crises, mais graves até do que a crise que nós estamos tendo agora, que é a econômica e política. As instituições estão funcionando. O que nós não podemos é deixar que uma atividade institucional prejudique as demais atividades. Nós temos que tirar isso da consciência do povo brasileiro. E para isso é preciso otimismo, para isso é preciso que a iniciativa privada seja prestigiada, é preciso que nós estejamos todos a confiar na segurança jurídica que a própria Constituição estabelece, né? Os senhores dirão, puxa, mas não será uma certa poesia isso que você está falando? Olha, meus caros, se alguém não começar a dizer, isso não começa, né? Então, veja, aqui eu tenho ouvidos atentos, gentilíssimos da nossa fala, não é? E que são capazes de reproduzir, de pensar, meditar, pelo menos, sobre o tema, como nós estamos falando, lembrava o Requião e o Moreira, na chamada Ponte para o Futuro. O PMDB resolveu falar ao país no momento em que ninguém diz nada. Hoje só se fala em Lava Jato, prisão não sei de quem, cassação não sei de quem, derrubada não sei de quem. É isso que se fala no país. Não há uma mensagem para o país. E quando nós, a Fundação Ulisses, com o Moreira, com o Padilha e Rubinho patrocinada, né? Quando nós resolvemos lançar uma ponte para o futuro, foi por debater, né? E interessante, essa democracia interna do PMDB é uma democracia que deve transmitir-se para a democracia brasileira, para a nação, porque esse debate é útil. O Requião já fez extraordinárias ponderações que estão sendo levadas em conta para a formulação de um programa final do partido, porque aqui também eu quero dizer, eu peço desculpas de estar talvez esteja cansando dos senhores, mas acho que a gentileza que os senhores nos ouvem, né, me permite estender um pouco a fala, né? Mas aqui também eu digo o seguinte, a ideia de partido político, o Requião sempre diz, partido é parte, e é verdade, partido é parcela de opinião pública que tem uma determinada visão do país
quer chegar ao poder para exercitar este programa que estabeleceu. Ora bem, será que nós temos no país 36 parcelas de opinião pública? Nós não temos isso, meus caros. Nós podemos ter 3, 4, 5 parcelas. E se tivéssemos uma organização partidária adequada, nós teríamos 5, 6 partidos no país. Daria muito mais estabilidade ao nosso sistema. O que o PMDB está fazendo? O PMDB lançou uma mensagem para o país, como diz o Requião, liberal, mas para ser discutida. Muitos pontos podem ser levados adiante, outros podem ser reformulados, como nós estamos pregando nos últimos momentos também, a ideia de uma federação real e verdadeira no país. Nós nunca tivemos uma federação real e verdadeira, porque nós temos uma vocação centralizadora extraordinária. Nós não temos uma vocação descentralizadora, porque a descentralização é que leva à autonomia dos estados e, no particular, à autonomia dos municípios. O Brasil é o único caso em que a federação não é uma federação de estados, é uma federação de municípios. Na Constituição de 88, nós dissemos que a federação é constituída pelos estados e municípios. Então, neste momento em que vamos ter as eleições municipais, nós estamos pregando também a necessidade de uma revisão do Pacto Federativo, porque os senhores sabem que muitas e muitas vezes, os senhores conhecem bem isso, se tentou no país fazer uma reforma tributária, e não se consegue. Sabe por quê? Porque a reforma tributária está ligada a um item maior, que é a reforma da Federação Brasileira, porque quando você vai fazer uma reforma tributária, você estará tratando de recursos para a União, Estados, municípios, o contribuinte, como é que ele pode suportar ou não suportar os tributos tais e quais. Então, isso demanda uma descentralização que é fruto exatamente de uma revisão do Pacto Federativo, que é o que nós também estamos fazendo nesta nossa jornada pela unidade do nosso país. Então, meus amigos, eu mais uma vez peço desculpas, eu disse que nós íamos ouvir, acho que até gostaríamos de ouvi-los, não é? Eu vejo que há questões escritas que não serão encaminhadas e que serão levadas em conta. Seria útil até ouvi-los um pouco, gostaria de ouvi-los muito, nós todos gostaríamos de ouvi-los, mas com esta ideia, né? Nós temos que promover essa unidade do país. O Brasil nunca foi um país de ódios entre pessoas, entre setores, não é? Nós sempre tivemos uma certa solidariedade, uma harmonia interna que fez a prosperidade do país. É isso que nós, de alguma maneira, ao participarmos da caravana pela unidade, como lembrava o Requião Filho, estamos fazendo aqui, faremos em Santa Catarina, faremos em 3 estados do Nordeste amanhã e faremos ao longo deste mês em todos os estados brasileiros. De modo que eu agradeço muitíssimo a atenção e espero que não tenha cansado os senhores. Muito obrigado. Obrigado ao vice-presidente Michel Temer pelas palavras. E agora vamos abrir um espaço para perguntas. O primeiro a fazer perguntas para o vice-presidente Michel Temer será o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, senhor Nelson Roberto Rubner. Muito bom dia a todos. Como disse o nosso vice-presidente Michel Temer, no mais alto patamar, sem distinção. Na verdade, não é uma pergunta, são alguns comentários práticos já, dando o início. Mas eu quero também algumas, como eu não estou familiarizado com o ambiente de palestras e perguntas e respostas, etc. e tal, vocês tem que ter um pouco de calma comigo. Mas a caravana da unidade, porque um filho falou, isso é muito importante, que quando diz caravana da unidade, independe de partidos, e isso o nosso país precisa, a unidade, para nós sairmos desse marasmo que se encontra hoje, principalmente o setor produtivo. Que nós temos que construir e reconstruir, porque tem muitas coisas que estão em desequilíbrio. E como a gente fala na indústria,
o processo tem que estar conforme. Se está desconforme, nós temos que deixar na linha certa para termos eficiência. Senão, o problema se avoluma e você não tem condições de mais tarde superar as deficiências. Há uns 3 anos atrás, o presidente, que era o presidente da FIEP, que está presente, o senhor Rocha Loures, ele perguntou, Nelson, se você tivesse uma bala somente na agulha para poder, eu não digo matar o monstro, mas para poder inutilizá-lo, visto que nós já falávamos em problema fiscal, tributário, logística, e agora ainda institucional, um pouquinho, mas ainda está começando a entrar em evidência. Aonde você iria mirar? E eu falei, eu iria no setor produtivo, devido às evidências que estão aí, eu iria mirar no câmbio. Mas será? Diga, não é só o câmbio, mas no momento é o câmbio. E que passou-se algum tempo, e agora parece-me que foi um dos problemas. Neste caso, o câmbio está ajudando o setor produtivo. Não que vá viabilizar as exportações do dia para a noite, que se você consegue a longo prazo, mas a curto prazo, e já está acontecendo, vai inviabilizar muitas importações, dando espaço para a indústria brasileira, que, como vocês sabem, passa por um momento muito difícil. E desde a micro, pequena, média, grande e até mega empresas, resguardados os problemas, é o mesmo. E até, pegando até o senador Requião, do setor financeiro, claro que nós precisamos, não tenha dúvida, mas nós temos que ter equilíbrio nas contas. Por exemplo, uma pequena empresa que está em dificuldade e, de repente, ela pega um pedido para a exportação, que vai salvar a pátria, como diz o outro, ela precisa desse capital de giro, que é uma CC, por exemplo. Porque até comprar matéria-prima e levar e receber do cliente, vai precisar no mínimo 120 a 150 dias. E quando ele chega, esse capital de giro, que é necessário, não existe. Então, essa falta de crédito que as pequenas e médias estão tendo, também é porque os bancos, eles cortaram o crédito, daí não tem. Na transferência de tecnologia também, porque para ter produtividade você tem que ter tecnologia, senão esqueça. Então, exemplos práticos. Você pega na eficiência energética, onde você vai pegar um caminhão ou um automóvel, onde vai precisar de turbo para fazer a mesma quilometragem com menos combustível. E na hora que você pega o pedido, que você tem o cliente, você tem a tecnologia, capacidade de produção, e chega na hora para comprar as máquinas, você não tem o crédito suficiente. Então, você não consegue produzir, não consegue transferência de tecnologia se não tiver um apoio financeiro. E nós temos acostumado, isso que eu falo, minha gente, isso aí é o que nós debatemos lá na Associação das Empresas da Industrial de Curitiba, na ICIC, é o que nós falamos na FIEP, é o que nós falamos no Sindimetal, isso aí, e com vocês também, vocês sabem que isso aí é coisa que já vem de algum tempo. Então, eu até quero parabenizar o Requião Filho, o senador, o vice-presidente, senhor Temer, dessa caravana da unidade. Como é importante, independente de partidos, sempre também visando o setor produtivo para a geração de riquezas. Porque quando você gera riquezas, você tem como distribuir essa riqueza. Agora, se não há geração de riqueza, como é que você vai distribuir? Isso entra em colapso. Então, o presidente Edson Campagnolo não pôde estar aqui, ele pediu para eu representá-lo e espero ter contribuído. Muito obrigado.
Queremos solicitar a todos que vão fazer perguntas que nós tenhamos um tempo de 2 a 3 minutos para que todos possam participar. Quem vai fazer perguntas agora é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, senhor Guido Brizolim Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia, senador. Demais autoridades já nominadas. Prazer estar aqui reunido nesta manhã, onde podemos pensar um pouco sobre os destinos do nosso país. Presidente, gostei muito quando o senhor falou da eficiência. A eficiência é o que nos gera desenvolvimento em qualquer comunidade mundo afora. A eficiência do setor produtivo gera renda, distribui qualidade de vida à população e resolve muitos problemas. Muitas vezes, essa eficiência que nós vimos no setor privado, nós não observamos no setor público. A minha pergunta é como é que o senhor vê que nós podemos resolver a eficiência dentro do Estado brasileiro em alguns setores, como a construção civil, onde tem bancos estatais gastando, despendendo recursos para controlar o financiamento dos programas Minha Casa Minha Vida, como por exemplo, a um custo muito mais elevado do que se faz, por exemplo, na agricultura, onde se financia, né, através de bancos privados ou cooperativas e assim por diante, de modo mais eficiente. Se o banco público fosse fazer todo esse serviço, sem dúvida, seria muito mais caro. Então, aí eu vejo que é um caminho a se resolver. Também, com relação à previdência pública do país, que ela é um tema que nos preocupa, né? O cidadão está podendo trabalhar cada vez mais e nós estamos pagando, com mais idade, vamos dizer, estamos continuando pagando previdência para quem não precisa. Isso é um descompasso. A pessoa podia estar produtiva muito mais para a comunidade, né? E auxiliando que o Estado possa distribuir renda para quem realmente precisa. E assim por diante, né? As transformações que o nosso país precisa para ser mais eficiente, mais competitivo e ter uma melhor qualidade de vida e uma maior geração de renda. Muito obrigado. Perfeito. Voltamos a pedir brevidade mais uma vez em função da agenda do nosso convidado, o vice-presidente Michel Temer. Lembrando que ele vai responder todas as perguntas no final. Convido agora para fazer pergunta o vice-presidente da Associação Médica do Paraná, João Carlos Baracho. Saúde para você, um abraço. Presidente, né? Corrigindo aqui. Tudo bem? Bom dia a todos os presentes, componentes da mesa, Michel Temer. Só algumas considerações a respeito da área da saúde. Nós, da classe médica, ficamos estarrecidos com as opções desse governo em relação à classe médica e principalmente da forma como a classe médica foi tratada nesse governo. Como se a classe médica fosse a culpada das mazelas do setor saúde e precisasse trazer os salvadores da pátria através do programa Mais Médicos. O Mais Médicos não acabou com a falta de investimento e principalmente com a não execução do orçamento previsto. Existe uma maneira aqui no Brasil de fazer com que estados e municípios façam projetos. Esses projetos são encaminhados até o governo federal e lá existe uma proposta de partilha de execução dos projetos, em que cada um fica com 1/3 desse orçamento. Estados e municípios que já estão nos seus limites e que não podem ultrapassar e que não executam. Então, ano após ano, os projetos são enviados a Brasília, não são executados e não existe um programa nacional de priorização dentro da área da saúde. E hoje nós vemos a precariedade na assistência
de cerca de 70% da população brasileira. Esse processo não pode continuar. O que nós vemos é a tentativa de implantação de um programa muito semelhante a outros países do Caribe e principalmente aqui da América do Sul, em que a profissão médica passa a ser bastante colocada num patamar de questionamento em relação à sua qualidade de formação. Nós nunca vimos em nenhum país do mundo a proliferação de escolas médicas como estamos vendo nesse país. Escolas que não têm a mínima condição de funcionamento, que não têm hospitais universitários e que deformam a formação profissional. Nós teremos médicos medíocres, isso precisa ser contido. Nós acreditamos que uma sociedade que cresce totalmente baseada na dependência do Estado, em que a gente vê a proliferação de uma pseudoestrutura de postos de saúde que não é acompanhada de hospitais de qualidade, que deem cobertura e que ficam na dependência de não existência de recursos humanos, porque não tem carreira de Estado para a classe médica, que fixe, assim como fixa promotores, juízes, né? Nós temos várias bandeiras, então essa é uma delas. Aqui, então, como proposta, para o Sistema Único de Saúde, carreira de Estado para a classe médica, barrar essa proliferação indiscriminada e que nós acreditamos comercial também em relação à instituição do ensino médico e destinar 10% dos gastos efetivos do governo federal para a área da saúde, porque hoje os gastos fixos eles são muito aquém e nós sabemos que sem recurso nós não podemos querer ter para a população brasileira uma medicina digna que inclui incorporação tecnológica e essa incorporação tecnológica não pode ser feita com um gasto per capita ano muito inferior aos países que praticam uma boa medicina. É preciso investir com seriedade e nós estamos à disposição para ideias e soluções. Muito obrigado. Temos mais duas perguntas. Eu pediria para os perguntadores que apurassem a sua capacidade de síntese. Representando a OAB, o doutor Hernani Buchmann vai fazer perguntas agora aqui. Em seguida, teremos o Ali Rabah, da Federação Árabe Palestina do Brasil. São os dois últimos inquiridores, se é que cabe esse termo. Obrigado. Bom dia a todos. Ministro, vice-presidente, presidente em exercício, Michel Temer, senador, deputados, assessores, meus colegas aqui presentes. Presidente, questão de 3 anos, nós temos vigorando uma lei que aprovou e determinou a criação dos novos tribunais regionais federais, entre os quais o TRF6, sediado em Curitiba. Graças a uma afirmação falaciosa do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que irresponsavelmente afirmou que essas instalações custariam 8 bilhões de reais, quando nós sabemos que isso não vai gerar mais do que 6% do que ele afirmou, a instalação dos tribunais foi adiada. E até hoje não temos uma solução para isso, presidente. Os seus colegas, em nome da unidade, já que estamos na caravana da unidade, em nome da unidade da Advocacia do Paraná, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que se pode fazer para que nós priorizemos essa questão, que é tão importante para os nossos advogados, que precisam se deslocar, às vezes de comarcas muito distantes de Curitiba, e se deslocam a Porto Alegre e levam 2 dias para ir e levam 2 dias para voltar. É urgente, em nome da economia processual,
e em nome da celeridade da justiça. É a nossa primeira pauta, presidente. A segunda pauta é que, no segundo semestre do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, e 20 entidades da sociedade civil, entre entidades do setor produtivo, patrões, empregados, liberais, conservadores, todos se uniram num movimento chamado Menos Tributos, Mais Respeito. Porque a sociedade não aceita mais o simples aumento de tributos para fechar uma conta que não foi feita por ela. É necessário que nós tenhamos uma medida urgente contra isso. A economia não suporta mais um simples aumento de tributo a cada dificuldade que o país se encontra. Isso vale também para o nosso Estado, que também usou do mesmo recurso, do mesmo subterfúgio para tentar fechar suas contas. E nós sabemos o que aconteceu, que o próprio presidente do Tribunal de Justiça está aqui e sabe as dificuldades que tem tido para negociar com o governo do Estado. A sociedade civil, presidente, solicita urgentemente uma solução em nome da governabilidade, em nome da união nacional sobre essa questão dos tributos. É isso, presidente, muito obrigado. A Ordem dos Advogados do Brasil agradece muito a sua atenção. Muito obrigado a todos. E a pergunta agora é do representante da Federação Árabe Palestina do Brasil, o Walid Rabah. Agradecer imensamente a possibilidade, agradecer imensamente a presença de todos. Estou vendo lá meu amigo Humberto Crispim de Araújo, dos bons tempos de Maringá, quando estudava lá. Especialmente ao gabinete do deputado Requião Filho, que teve a sensibilidade, a inteligência de perceber que a sociedade brasileira é multifacetada e que nós, descendentes de árabes e imigrantes que vieram para esse país magnífico desde da segunda metade dos 1800, há quem diga que nós e nossos descendentes sejamos 12 milhões a 13 milhões de habitantes desse país. E agradecer especialmente, claro, a bondade do vice-presidente, presidente em exercício, nosso irmão também, excelentíssimo senhor Michel Temer, e saber também e agradecer das posições que tem tido a respeito daquilo que vou versar nesse momento, o senador Roberto Requião, um dos cultos senadores da República, um dos mais respeitados e mais inteligentes homens públicos desse país, pelo menos na minha modestíssima opinião, e agradecer a comunidade muçulmana e árabe do Paraná, que me permite falar, em certa medida, em seu nome. Dizer ao senhor vice-presidente, presidente em exercício, Michel Temer, que a nossa preocupação, acompanhando inclusive a inteligente possibilidade, a inteligente colocação da necessidade de unidade, o temor que nós temos de estar sendo construída, a princípio delicadamente e agora assodadamente, e só não visível por quem não quer, de uma campanha sórdida de difamação do islamismo e da comunidade muçulmana no país, que na verdade se acopla a um grande ordenamento discursivo e, na verdade, que produz escombros e cadáveres em escala global, que parte de um centro de poder que nós sabemos qual é, e sabemos como ele se dissemina nos grandes veículos de comunicação de massa, e não só na pseudo-informação, mas agora já povoando novelas, peças de teatro, obras literárias, enfim, toda sorte de possibilidades para fazê-lo. Sabemos que isso se orquestra não só na sandice de criminalizar ao ponto de nós passarmos a sermos ofendidos fisicamente, como já tem acontecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Paraná, notadamente aqui em Curitiba, fisicamente, com apedrejamentos na rua da comunidade muçulmana. Especialmente as mulheres, cujas vestimentas permitem que elas sejam mais facilmente identificadas. Mas, na verdade, integra um conjunto de atitudes no Brasil, lamentavelmente, destinadas a provocar um cisma religioso no país, ao ponto de nós vermos, por exemplo, religiões de matriz africana sendo atacadas violentamente, inclusive em Brasília.
senhor Michel Temer, com um enforcamento de um pai de santo, em Londrina, o assassinato não só da própria mãe de santo, como familiares, num crime bárbaro de uma das mais importantes mães de santa da história do Paraná e uma das mais importantes mães de santa do país. Lembremos do chute à santa, etc. Nós estamos extremamente, pela primeira vez na história do Brasil, de anos para cá, preocupados, assoberbados dessa preocupação da islamofobia. Eu gostaria de trazer às suas mãos um documento produzido recentemente pela Federação Árabe Palestina do Brasil, auxiliado por outras organizações, com vários anexos, que desnudam e denunciam, com documentos comprovados, inclusive vazados pelo Wikileaks, de como essa campanha para provocar um cisma no Brasil, uma irlandização, uma balcanização, talvez, para rachar o Brasil, promovido a partir de centros exteriores, e os documentos e a correspondência diplomática de um desses países no Brasil, está tudo aqui em anexos, eu quero fazer chegar às suas mãos. Quero também, humildemente, em nome da comunidade palestina no Brasil, entregar um conjunto de textos a respeito da Palestina, produzidos por brasileiros, a esmagadora maioria deles não palestinos e não descendentes, e gostaria de entregar, ofertado pela Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, uma obra que está Saduna, Nossa Economia, uma obra fundamental para a compreensão de como os muçulmanos no mundo compreendem a implementação de princípios econômicos com vista a promover a justiça social e realmente fazer com que capital e trabalho promovam a civilização humana, não a barbárie. Muito obrigado, era este o questionamento, e pedir que o senhor vice-presidente, presidente em exercício, leve ao governo federal a necessidade de uma campanha pública do governo federal de denúncia e de promoção de uma atitude civilizada no país para combater a intolerância religiosa, notadamente nesse momento dramático para nós muçulmanos, da islamofobia. Muito obrigado. E agora, devolvemos a palavra ao vice-presidente Michel Temer para ele responder brevemente essas questões e finalizar o nosso encontro de hoje. Oi, que eu estou sugerindo que eu responda daqui, porque fica mais visível. Significa que ele não confia na minha voz, né? Mas, olha, de qualquer maneira, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito ao Requião Filho, que organizou este evento, né? E eu pude verificar digamos assim, a plasticidade, a elasticidade com que ele organizou o evento, porque aqui vieram os mais variados setores da nacionalidade paranaense, não é? Não só da nacionalidade paranaense, como também dos setores religiosos. Quero agradecer muitíssimo esta oportunidade que nós pode pegar, porque aqui todos falaram em unidade. E é como na igreja, né? A ladainha, como diz o Moreira, se você vai repetindo, a coisa pega. Eu acho que nós aqui temos que nos entusiasmar com isso. Eu saio daqui entusiasmado com esta possibilidade, né? E particularmente com as perguntas que foram feitas. Evidentemente, elas todas revelaram, em relação a cada setor, uma preocupação muito adequada. O Bubner, por exemplo, não fez perguntas, mas falou da questão do câmbio, que é uma coisa fundamental para as exportações brasileiras. Eu vejo que os exportadores, de alguma maneira, com o câmbio nos termos em que agora está posto, valoriza bastante as exportações brasileiras. É claro que isso é uma coisa cíclica, né? Nós precisamos ter um equilíbrio no país, de maneira que o câmbio seja adequado às exportações e às importações. Nós vamos trabalhar exatamente nessa direção. O Bresolim, vou tomar a liberdade de falar assim, né, para não nominar títulos, né? O Bresolim apanhou o tópico, o mote da eficiência, que nós dissemos que é exatamente a fase da democracia que nós estamos vivendo, para tratar da questão da construção civil, que é uma coisa que preocupa enormemente. Os senhores sabem que as demissões na área da construção civil é uma área muito ligada às minhas preocupações também. Eu tenho estado no Dolores, lá no Secov, em outras entidades lá de São Paulo, preocupadíssimos com essa questão da construção civil, porque é um setor que emprega enormemente. E o número são milhares e milhares de pessoas que estão sendo despedidas. Claro que isso está muito ligado ao crédito, né? E ainda agora, hoje à tarde,
haverá uma reunião do Conselho Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social, deve ser anunciado pelo menos uma abertura de crédito de cerca de 50 a 60 bilhões para prestigiar, entre vários setores, o setor da construção civil. No tópico agricultura, que por ele foi mencionado, o senhor sabe que o agronegócio ainda no Brasil é o único que se sustenta razoavelmente bem, não é? Especialmente em face do fenômeno das exportações. Nós estamos com a agricultura, digamos assim, sustentando um pouco a economia nacional. A crise que nós vivemos não atingiu, pelo menos enormemente, o setor da agricultura. E o setor da Previdência, a sua fala é pertinente, porque se nós não tivermos, como estamos propondo no programa que estamos fazendo, uma revisão dos critérios previdenciários, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo os próprios pensionistas não vão poder receber pagamento. O senhor sabe que nós tivemos um prejuízo no ano passado de 85 bilhões na Previdência, e este ano vai ser de 125 bilhões, aliás, no ano de 14, no ano de 2015, 125 bilhões de reais. Isto, veja que eu falei em 60 bilhões de crédito, né? E nós estamos falando em 125 bilhões de prejuízos para a Previdência. Este reequacionamento vai ser feito pelo governo e pela sociedade, por todos aqueles que estão preocupados com esta questão, não é? O doutor José Carlos, médico, trouxe aqui o problema da saúde no país, que é um dos problemas mais sérios que nós temos. Quem assiste os noticiários televisivos fica impressionado, não é? Com as queixas referentes à saúde. Esse é um setor onde nós temos que investir muito. Isso depende de investimento e gestão, não é? São duas coisas fundamentais. Eu acho que a sua fala está basicamente fundado nesta questão. E acho muito justo a reivindicação que já me chegou por outras vias da chamada uma carreira de Estado, né, para a classe médica, né, como existem em outros setores. Acho que esse tratamento de carreira é uma coisa importante. Eu vou levar, mais uma vez, como já tenho levado, a necessidade de levar adiante este fato. A questão que o senhor levanta também do número, talvez indiscriminado, de faculdades médicas, né? Digamos assim, pode estar causando muitas mortes, né? E isso é grave. E é um setor universitário que precisa de uma eficiência técnica extraordinária. Porque isso, doutor Zé Carlos, João Carlos, né? Desculpe, doutor João Carlos, acontece também na área do direito. O número de faculdades de direito hoje no país é uma coisa extraordinária, né? Hoje há uma contenção, porque já há um número de bacharéis, penso eu, suficiente para prover as necessidades referentes ao direito à ampla defesa, aos mais legítimos direitos que possam ser patrocinados pelos advogados, né? Então, eu quero dizer que estas suas postulações foram muito bem recebidas por nós, serão levadas adiante, e estas coisas também, porque o meu temor é que um dia, daqui a 1 ano, 2 anos, eu volte aqui, os senhores me digam, mas o senhor disse que isso, e ainda não se consolidou. É que essas coisas vão se consolidando aos poucos. O que é importante é debatê-las, é levantá-las como foi aqui levantado, como fez o doutor Hernani na OAB. Eu falo com muita vontade na questão da OAB, porque eu sou advogado, vivi da advocacia e toda a minha carreira pública foi ancorada precisamente na profissão de advogado e professor universitário. E eu tive até muito prazer, o senhor sabe que o Hernani deve saber disso, eu fui o autor do artigo 133 da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade para o exercício profissional do advogado. E é interessante, embora a Constituição estabelecesse essa inviolabilidade, tempos depois foi preciso que eu, como deputado federal, propusesse um projeto de lei, ao depois aprovado e sancionado, que garantia a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, porque os escritórios de advocacia eram invadidos e, ao invés de apanhar apenas aquilo que era fruto do suposto delito penal, levava-se tudo. Então, levava o computador do advogado, que depois passava a perder prazo das ações de separação, nos inventários, etc., que perdia todo o controle. Então, nós precisamos tornar inviolável o local de trabalho do advogado, né? Então, tive esta satisfação. A questão dos tribunais federais, eu vou dizer aos senhores, eu trabalhei por isso, embora já não estivesse mais na Câmara dos Deputados, mas eu trabalhei por isso daqui
porque eu tenho absoluta convicção, advogado que sou, que quanto mais próximo o tribunal da postulação do cliente, do advogado, tanto melhor para a eficiência, e o tema da eficiência, para a eficiência da máquina judiciária. Eu continuarei trabalhando para isso. Eu reconheço que houve um dado momento que houve uma manifestação que o doutor Hernani registrou, que de fato embaraçou um pouco essa execução, porque agora não se trata mais de legislação. Criados estão, é preciso implantá-los. Eu vou levar para frente essa questão da instalação dos tribunais federais, que é importantíssimo. O país cresceu enormemente, os litígios cresceram enormemente, e na medida que você retira a litigiosidade jurídica, você diminui a litigiosidade social. Então é importante que haja breve solução, porque quando você tem uma solução definitiva do judiciário, você pacificou aquela questão e, portanto, pacificou também as relações sociais em torno daquele ou daqueles conflitos, né? O deputado Perondi me manda um recado aqui para falar um pouco sobre a reforma da CLT. É uma coisa que deve ser também examinada, nós estamos pregando isso, né? De maneira, toda vez que se faz a reforma da CLT, da consolidação das leis do trabalho, nós temos por objetivo a manutenção do emprego. Muito recentemente até, convenhamos, o governo praticou um gesto muito adequado, que foi editar uma medida provisória que permite a redução do salário em 30%. E a redução do salário em 30%, com a cobertura, o pagamento feito de 15%, portanto metade desse valor, feito pelo próprio poder público. Ou seja, o empregado acaba perdendo apenas 15%. Mas é curioso, isso tem dois efeitos. Um primeiro efeito, que é a manutenção do emprego, porque se mantém o emprego. Mas um segundo efeito é que não diminui a arrecadação, porque se o sujeito sai do emprego e vai para a informalidade, não há mais pagamento de tributos. Então, talvez esses 15% que o poder público pague seja exatamente fruto da manutenção do emprego, porque pagam-se tributos que permitem o pagamento desses 15%. Então, essa questão da CLT também há de ser examinada. E o doutor Rabá, num discurso muito empolgado, emocionado, né, com muita razão, porque aí é interessante, eu verifiquei a colocação do sentimento, da alma, né, quando ele tratou do islamismo, e eu conheço razoavelmente esse assunto, porque tenho muito contato com as comunidades islâmicas de São Paulo e do Brasil, e viajei muito pelos países do Oriente Médio, onde o islamismo prevalece. E lá eu tive oportunidade de verificar a paz, digamos assim, que subsiste entre aqueles adeptos do islamismo e a ordem que se faz a partir da aplicação das regras do Corão, né? Então eu tive essa oportunidade, eu até me preocupo, confesso que recebo, não digo com surpresa, porque vez ou outra eu vejo nos jornais essas agressões de natureza religiosa. Isso não é da tradição do Brasil. No Brasil nós sempre convivemos com todas as religiões, não é? As religiões as mais díspares, muitas vezes, elas convivem harmonicamente aqui, coisa que não conseguem muitas vezes lá nos países de origem. Mas aqui a nossa tradição é a tradição da paz, da harmonia, e até nesse tema da unidade nós temos que incentivar exatamente isso. E repudiar veemente e fortemente toda e qualquer agressão que se verifique em função de preceitos de natureza religiosa. Mas isso, Rabá, é muito fruto deste clima geral que está se instalando no país, de divergências as mais variadas. Por isso que quando nós saímos mais uma vez na unidade, e aqui disseram todos, unidade do país, independentemente aí de coloração partidária, mas unidade do país é para evitar, impedir, constranger exatamente métodos dessa natureza que, lamentavelmente, estão sendo usados nos últimos tempos. De modo que, em palavras finais, eu quero mais uma vez agradecer. Há uma coisa do tributo também que o doutor Hernani mencionou. Eu sou radicalmente contra qualquer elevação tributária. Eu acho que não, o Brasil não suporta mais isto. Agora, há momentos em que talvez seja impossível, mas aí é preciso um diálogo com a sociedade, é preciso verificar quais as despesas que podem ser eliminadas antes da aprovação de um tributo. Ou seja, é preciso verificar exatamente quais são os vários meios e métodos para evitar a instalação, o estabelecimento
de um novo tributo no país. De modo que eu quero, mais uma vez, agradecer a gentileza que os senhores tiveram, lamentar, viu, Requião Filho, que nós não possamos passar a tarde aqui, porque eu que fiz minha vida também universitária, eu tenho dito com muita frequência que eu aprendo mais com os alunos do que com as minhas falas. Eu, no curso de mestrado, muitas vezes os alunos, que eram juízes, promotores, etc., advogados, né, faziam questões, indagações, questionamentos que, na verdade, enriqueciam a minha cultura. Eu menciono este fato para dizer que a minha cultura política é enriquecida pelas observações e falas que aqui se manifestaram. Muito obrigado. Agradecemos a presença